Hum. Então, queridos, boa noite de novo. Para quem chegou, para quem está chegando, para quem vai chegar, para quem vai ver depois. Então, a gente tá junto aqui de novo, né? No nosso encontro, para a gente fazer a nossa meditação e a nosso estudo, certo? Para ir aprofundando aí nessas instruções tão preciosas que do John Limpa nos deixou, que o Lama Alam recebeu dos mestres e que ele manteve, né, que ele colocou tanta energia e mente e atenção nessas práticas do John Limpa. E agora a gente está podendo, a partir também da contribuição preciosa da Jeane, que é de traduzir isso, né, e aí toda a sanga de publicar, enfim, né? Então a gente agora está podendo acessar esses ensinamentos, né? Então, os ensinamentos do John Limpa são preciosos e a gente está tendo acesso a um ensinamento que é muito difícil. Os praticantes tradicionais do Tibete, eles levavam muito tempo para receber esse ensinamento. Eu ontem, nesse retiro que eu assisti agora com o Mingyur Rinpoche, que foi o final o último retiro da transmissão do Mahamudra, do verso, né, usando o ensinamento de Tilopa Naropa, o Lama Trilem, que é um butanês, não, um tibetano, né, que é lá do próprio mosteiro do Mingyur Rinpoche, ele está lá no Nepal, né, esse ano está transmitindo tudo do Nepal. Ele disse assim, poxa, vocês ocidentais são muito afortunados, porque tinha muitos ocidentais lá, estava cheio assim, eles mostravam a imagem lá do templo, então, e aí Lama Tenzin, vocês são muito afortunados, porque nós, no treinamento tradicional, eu comecei a ser, eu aspirava a ser monge desde os 7 anos, mas com os 10 anos foi que eu pude entrar no mosteiro, mas só agora eu estou podendo ter acesso a esses ensinamentos. Ele já tem o quê? 40 anos, 40 anos mais ou menos, 50, mais ou menos isso é a idade dele. Então, então pra gente é muito afortunado, a gente não tem noção do que. Mas, como está dito nos textos, esses ensinamentos do Dzogchen são muito especiais, muito favoráveis para esse momento, né? Nosso, principalmente para o Ocidente, assim, para a nossa mente ocidental. Então, é por isso que a gente está recebendo esses ensinamentos, fora a nossa conexão, né? A gente tem essa conexão kármica com esses ensinamentos, né? Então, que bom que a gente está podendo, né, receber essas bênçãos e está podendo se interessar, nós estamos nos interessando, isso mostra a nossa conexão, né? Porque não é brincadeira, gente. A gente está junto aqui, já hoje acho que eu estudo 53 aqui do encontro, 53 semanas. Deixa eu ver exatamente quantas semanas são. 53 semanas, exatamente, 53 semanas. Então, isso mostra, né? E tem um grupinho seguindo, assim, mais ou menos. A gente fica aqui, mas tem um grupo que vê depois, mais ou menos, varia. Em média 80. Às vezes um pouco menos de 80, às vezes quase 100, cento e pouco, que vem o vídeo depois. Então, tem um grupo se conectando, né? Mantendo a conexão, né? O interesse, né? Então, isso é interessante. São bênçãos que a gente está recebendo e a conexão que a gente tem, né? Com esses ensinamentos, nosso karma, assim. Muito legal. Então, que a gente. E aí, fora os outros mestres que estão nos ajudando nesse processo, principalmente o Eric, maravilhoso. E aí, eu estou fazendo a propaganda, né, do próximo Body Training, quem não fez, não deixe de fazer, porque é uma chance agora inédita. Ele já podia estar indo para o Vajrayana agora, no terceiro ano. Mas ele vai dar um stop para reeditar o ano um e 2 em um ano só. E aí, maravilhoso, assim. Vocês realmente é uma outra bênção, assim, maravilhosa. Eu Então, já fiz minha inscrição. eu também. Maravilhoso. Pois tá bom, querido. É só um pouquinho, Flori. Eu não sei se vocês provavelmente já devem ter visto. No finalzinho ele tem um glossário, Sim, sim, esse tem. nosso livro. Tem, E tem. ele usa, são muitos termos que a gente usa em outros livros que a gente está estudando. Eu Aham. achei, a hora que eu descobri. Tem nesse e tem na fase 2 que é Investigando a Mente, também tem. E ele, na verdade, tem um arquivo, assim, que ele distribui com os retiros longos, ele distribui esse arquivo, que é o glossário, que ele vai aos poucos atualizando, melhorando, né? De termos budistas e termos científicos também que ele usa. Ele tem 2 glossários, assim. Então, é interessante, assim. Porque o Lama tem essa preocupação, né, de ser muito mais preciso, né, ele é muito É, cuidadoso com o que ele está explicando e tal. Mas a maioria dos livros tibetanos mais, assim, de referência, tem um glossário legal. Sim, principalmente o do Patro Rinpoche. Palavras do meu professor perfeito. É muito bom o glossário dele. Então, se tiver alguma dúvida, vai lá, né, esse é o principal, assim, que tem aqui.
Pronto. Então, queridos, vamos começar? O que eu pensei hoje? A gente já vai começar se preparando para a meditação, tá? Eu vou conduzir, mas vou conduzir a nossa prática que a gente vai cultivar, que é repousando na quietude em meio ao movimento da mente. Tomando a mente como um caminho, mas repousando na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. Então eu vou convidar vocês já a se encontrar numa posição. E a gente vai fazer assim aquele passo a passozinho, só para a gente se lembrar um pouco de como a gente entra na prática, né? Então a gente vai começar a meditação, depois que a gente meditar, aí a gente segue o estudo, tá bem? Então já podem encontrar a posição confortável. E aí a gente vai fazer as preces, já entra no Guru Yoga e já entra na prática. Então, deixa eu compartilhar, deixa eu só, primeira coisa, cortar os microfones aqui, para não esquecer. Eu vou já compartilhar aqui. Então, queridos, convido vocês a encontrar uma posição confortável, onde você pode ser deitado ou sentado, mas onde você possa deixar a coluna ereta com os canais alinhados. Convido vocês, então, vamos fazer juntos, né? Vamos fazer 3 respirações purificadoras. Liberar os nossos canais sutis. Canal esquerdo, primeiro, canal direito e o canal central. Então a gente pode fazer o mudra, pressionar sobre a coxa, base da coxa, né, do quadril. Inspira e expira, soltando, limpando o canal esquerdo, liberando todo o nosso apego. Inspira, pressiona o nariz esquerdo, liberando o canal direito, toda a nossa raiva, aversão. E agora inspira pelas 2 narinas. Libera a nossa confusão, nossa dúvida, nossa ignorância pelo canal central. Na próxima inspiração, a gente deixa a respiração do vaso se dar na base do nosso abdômen, deixando o nosso abdômen levemente tensionado, 10%, como se estivesse retendo um pouco uma tensão de 10% na base do nosso abdômen, abaixo do umbigo, ajudando a trazer as energias para esse local, para a base dos canais, equilibrando o nosso corpo sutil. Nosso corpo grosseiro, nosso corpo sutil equilibrados. A gente agora vai nos conectar com a nossa intenção. E a gente relembra os 4 pensamentos que transformam a mente, que é o contexto da nossa prática. Lembra que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Quão afortunados somos nós agora, nesta vida, por reunir todas as causas e condições para a gente ter encontrado uma linhagem viva. Os nossos mestres e esses ensinamentos tão profundos e preciosos, porque eles são transformadores. A gente lembra que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Lembrando que todos os fenômenos estão em estado de fluxo, que surgem de causas e condições. Quando causas e condições mudam, os fenômenos mudam. Então, todas as nossas circunstâncias estão sujeitas a mudança, desde a coisa mais grosseira, ambientes, circunstâncias, como nosso corpo, nossa própria mente. Nós simplificamos a nossa vida,
Aproveitamos cada momento como um momento de prática e nos preparamos para as mudanças, em especial a nossa própria morte, que é a dissolução desse corpo. Mas aí a gente lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. Compreendendo cada vez mais profundamente a natureza da interdependência das causas e condições, a gente cuida das nossas ações, no corpo, em fala e mente, nos conectando com ações que tragam benefícios a nós e aos outros seres, evitando as ações que trazem sofrimento. Por fim, a gente lembra que a natureza contínua dos 3 reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. Quando a nossa mente estiver operando sem reconhecimento de sua própria natureza, que faz com que surja a dualidade, o autocentramento, as aflições mentais, o sofrimento decorrente disso, se perpetuando para mais autocentramento, mais aflições mentais e mais sofrimento. Enquanto a gente estiver preso a essa roda do sofrimento, a gente não vai ter paz e felicidade duradoura. Seja nesse reino do desejo, no reino da forma ou da não forma. Então a gente olha para a nossa mente e a gente realmente surge em nós essa aspiração, surge a renúncia a essa inteligência do Sansara e surge o espírito de emergência, que é essa aspiração de, ao me recordar disso, possa minha mente voltar-se para o Dharma sagrado, para a verdade. E com essa motivação, a gente então renova o nosso voto de refúgio Bodhicitta, refúgio nas 3 joias, e o nosso voto de Bodhicitta, que é a gente seguir esse caminho para atingir a liberação da nossa própria mente, trazer benefícios verdadeiros aos seres, ajudando-os a liberar suas próprias mentes. Buda no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio, que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje chodan saki choknam lam janchu badudani kyapsu chim dagi jinso gipe sonam kim drola penchi sange drupashu Sangye chodan saki choknam lam janchu badudani kyapsu chim dagi jinso gipe sonam kim drola penchi sangye drupashu. Então, para trazer mais um reforço para esse nosso voto de Bodhicitta, então a gente aspira que todos os seres tenham felicidade em suas causas, que eles sejam livres do sofrimento de suas causas, que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento, que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. A gente olha, deseja isso, as 4 qualidades incomensuráveis, em direção a todos os seres, próximos ou distantes, amigos ou inimigos. E aí a gente evoca a presença de Guru Rinpoche para que ele possa nos conferir bênçãos, para remover toda a nossa confusão, todos os nossos obstáculos, para a gente realizar a natureza verdadeira da nossa mente, que é inseparável da verdadeira natureza da mente de Guru Rinpoche, de todos os Budas, de todos os lamas, de todos os seres. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus,
Está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se, conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum, Morgan you gave no Jansam, Pema Lisa Don Pola, Yasencha gave you the Ne, Pema June J Sodram, Kudu Kandro Mampeko, Arkeki J Sodado Ki, Jenge Lopte Shesusu, Guru Pema Sidi Hum. Guru Rinpoche, corporificação dos Budas dos Três Tempos, Guru que é grande bem-aventurança, Senhor de todas as realizações, Guru que é o dinâmico irado domador de maras, dissipador de todos os impedimentos, rogo-lhe, confira suas bênçãos, por favor, remova todos os obstáculos externos, internos e secretos, e conceda suas bênçãos para que os nossos desejos sejam espontaneamente realizados. Do Sum Sangye Guru Rinpo Che Nyodru Kunda Dewa Chempoeja Varche Kunsa Dudu Drapo Sa Soa Depso Jinjela Sou recebendo as bênçãos de Guru Rinpoche, imaginando que toda a nossa confusão está sendo eliminada, nossa e de todos os seres. A gente então acumula 7 vezes o mantra do Guru. Om Vajra Guru Pema Siddhi Hum Vajra Guru Pema Siddhi Hum Om Vajra Guru Padma 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 Siddhi Hum. Sentindo que nosso corpo, fala e mente foram completamente purificados, a gente então recebe as 4 iniciações. A sílaba Om branca na testa de Guru Rinpoche, flui um fluxo de luz branca diretamente para a nossa testa, e a gente se abre para receber as bênçãos da sabedoria, que remove todos os obscurecimentos do nosso corpo, transformando o nosso corpo como no corpo Vajra, estabelecendo as bases para a gente realizar o Nirmanakaya. De uma sílaba A, vermelha na garganta de Guru Rinpoche, flui um fluxo de luz vermelha diretamente para a nossa garganta e a gente sente as bênçãos dessa sabedoria que penetra e remove os obscurecimentos da nossa fala, da nossa energia, transformando a nossa fala como uma fala Vajra, estabelecendo as bases para a gente realizar o Sambhogakaya. A sílaba Hum, azul índigo no coração de Guru Rinpoche, flui um fluxo de luz azul diretamente para o nosso coração. E nós nos abrimos para receber as bênçãos dessa sabedoria que remove os obscurecimentos da nossa mente, transformando a nossa mente como uma mente Vajra, estabelecendo as bases para a gente realizar o Dharmakaya. E agora as 3 sílabas, os 3 pontos de Guru Rinpoche simultaneamente fluem as 3 luzes para os nossos 3 pontos. Nós recebemos as bênçãos então dessa sabedoria potente que remove os obscurecimentos da nossa consciência. Estabelece as bases para a gente realizar Svabhavakaya ou Svabhavavikakaya, que é a inseparatividade dos 3 Kayas. Então, o Lama, juntamente com toda o secto de Budas, Dakinis, que o seu entorno, ele se dissolve em luz,
que se transforma numa esfera branca com reflexo vermelho marcada com um rumo. E à medida que leva sua vida no nosso coração, repousamos no Dharmakaya coemergente, esse reconhecimento de que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche são inseparáveis. Ah. Ah. Essa preparação, essas bênçãos, a gente continua esse repouso. Nosso corpo em seu estado natural, relaxado, quieto, vigilante. Nossa respiração fluindo no seu ritmo natural. Aproveitando cada expiração para soltar as tensões do corpo, soltar os conteúdos da mente, as preocupações. Aproveitando cada inspiração para trazer mais presença para a nossa consciência. Por alguns instantes a gente permanece assim, inspirando, presente, expirando, soltando. Com essa preparação do corpo, da fala. Nossa mente, então, naturalmente, permanece presente, aberta e clara. Deixa os olhos ao menos parcialmente abertos, uniformemente, repousando no espaço à frente. Sem manifestar qualquer interesse pelas aparências visuais ou qualquer interesse pelas outras aparências dos sentidos físicos. Deixa a consciência permanecer reconhecendo a si mesmo. Seja essa presença aberta e relaxada. Mas você permanece consciente dos movimentos da mente apenas o suficiente para que eles não perturbem a quietude e a clareza da sua consciência. A consciência repousando em seu próprio lugar, reconhecendo a si mesmo, sendo essa presença aberta e relaxada, vívida. Que surgir no espaço da sua mente, não tente modificar qualquer movimento que surgir na mente. Note-os apenas o suficiente para não deixar que a consciência seja arrastada por eles, nem se identificar com eles.
Essa prática não tem nenhum esforço, porque ser a presença é natural para nós. O único esforço necessário é apenas soltar a fixação que possa ter carregado a nossa atenção por algum pensamento, imagem, emoção que tenha surgido na mente. Uma história, uma memória. Então, assim que a gente notar pela nossa qualidade de introspecção que a nossa consciência foi posta em movimento, distraída por algum pensamento, imagem, memória, deixe que a primeira resposta seja relaxar e não se contrair e tentar consertar. Relaxe, faça somente um esforço suficiente para soltar a fixação que o prendeu, que o arrastou. Relaxe, solte o que estava ali, prendendo a atenção e retorne para a consciência repousando em seu próprio lugar. Tem o corpo relaxado, a respiração no seu ritmo natural. E a consciência aberta, relaxada, clara, no momento presente. Vamos traz uma imagem, deixa o corpo imóvel como uma montanha, e a consciência relaxada, quieta, como o espaço.
gentilmente, vai movimentando o corpo, trazendo a atenção para o momento presente aqui para o nosso encontro. Compartilharmos nossas experiências e ensinamentos. Tudo bem? Eu estou vendo devagarzinho, consegui terminar ainda o vídeo do domingo, do estudo do domingo, só para acompanhar como é que foi, né? Eu vi que foi bem interessante, assim, surgiram questões bem interessantes. E uma delas foi essa coisa de ouvir, né? À medida que os sons, né? Outros sons, até acho que o Valfredo até comentou isso, né? Ouvir outros sons. Por exemplo, agora, porque eu percebi que eu, em determinado momento, eu escuto o bater do meu coração, mas eu descobri que nem é que eu escuto o coração batendo, eu escuto a veia, essa veia aqui, como é, Marcelo, o nome dessa veia aqui que passa aqui? Tá fechado o teu microfone. Aí não é bem a veia, a artéria, né? Artéria, Quem né? pulsa é a artéria, Aqui, é a né? carótidazinha. A Pronto. carótida. Eu descobri, eu não sei, quando eu comecei a ouvir o batido do meu coração, foi até no meu retiro de 3 meses, em 2007. Aham. Quando eu relaxei, meio depois assim, um mês e meio, foi quando eu relaxei. E aí eu senti isso, assim, pô, eu passei a ouvir o meu coração. Em algum, em algum momento da prática, É, assim, né? Não era em todo momento, mas em algum momento é como se, quando eu sentia que a prática estava, que eu estava calma, que eu estava bem. relaxada, eu ouvia. Aí eu achava que eu estava ouvindo o coração, né? Mas depois, sem querer, eu descobri que quando eu toquei aqui, eu parava de ouvir. Eu estava ouvindo essa artéria aqui. É, Essa artéria, que é é, bem próxima do ouvido, né? essa Entende? sim. Interessante, assim. E depois eu ouvi a Anne Zamba também comentando, quando ela esteve no Recife aqui um tempo atrás, antes, ela faleceu, né, recentemente. Mas ela era aluna do Shagdu Rinpoche, do, do Shagdu. E ela era uma, acho que era britânica, ela. Tinha problemas sérios de saúde na coluna, cheio de pinos na coluna, era uma danada, assim. A gente ia pra lá e pra cá, inventando coisas, indo para o interior da Bahia, era uma figura. Mas ela morreu, assim, realmente com muito sofrimento, assim. Mas, bem, segundo os alunos, ela passou tranquila, assim, ela foi uma praticante poderosa, assim, mas o que ela sofreu foi muito grande. E ela disse que quando ela ia para montanha, para as montanhas, estava, né, treinando lá na Índia e tal, porque ela chegou a ir para a Índia, novinha, ela entrou no Dharma novinha, assim, conheceu o Shagdu, foi lá para a Índia e tudo. Ela ia para as montanhas e ela disse que se você chega um momento, a mente se acalma, você começa a ouvir muitos sons, como ele disse, né? Sons da formiga, o som, elas iam ouvir, você via o som do seu, sons internos do corpo, como o som do coração. Eu disse, aí eu, sabe, né? Eu já tinha passado por essa experiência do retiro, né? Aí eu disse, isso mesmo, né? Acontece, né? Assim, o meu foi uma coisinha breve, um retirinho de 3 meses, nada, né? Mas você vê que quando a mente acalma, a nossa percepção muda, né? Nossa percepção muda. Não, mas eu nem queria falar sobre isso, eu falei mais porque eu acabei de ouvir um pouquinho da parte do retiro lá ou do domingo, do estudo de vocês, né? Foi ótimo, assim. Aí eu disse, vou comentar com o pessoal também. Mas é isso. Interessante, assim. E pra mim é Mas, um. Oi. Flor, a gente tem assim que perceber aquilo, E mas não se soltar, não, deixar não, não, levar, não, né? Porque, por exemplo, a Ficar gente. assim, aqui é meu coração, Não, aqui é não, 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 isso. não. Não, por exemplo, como o Valfredo até perguntou, né? Parece uma contradição, ele está falando isso, se a gente vai focar, vai ter que recolher atenção para a mente e tal. É porque realmente nosso foco vai estar na mente. Mas, enquanto a gente não está num samadhi perfeito, a gente vai ouvir os sons que acontecem na rua, vai ouvir, né? Vai sentir as sensações do corpo, vai sentir o corpo, vai sentir formigamento no joelho, vai sentir a coceirinha não sei aonde. Mas a gente não vai dar tanto atenção para isso. Certo? Nosso foco vai ser realmente manter a atenção na própria consciência, nessa experiência de estar consciente e no que vai surgir no espaço da mente, porque é o que vai realmente arrastar a nossa consciência. Que é Isso vai estar muito, Oi. isso vai estar muito relacionado com o relaxamento, né? Eu Sim, sinto sim. que ultimamente eu tenho sentido que eu preciso investir mais no relaxamento.
Em função do que eu Não passei, é à assim, toa que o Lama Alam bate nessa tecla que a primeira é, qualidade de shamatha é relaxamento. relaxamento. Aí eu estava querendo, assim, até a própria prática causando uma, por incrível que pareça, ninguém me escuta o que eu vou dizer, por favor, mas a própria prática estava me causando ansiedade. Eu estava Não ansiosa. é a prática que está causando ansiedade, é você, é a sua atitude em relação à prática que está gerando ansiedade, né? Aí eu tive Isso. que dar uma parada, Aham, assim, aham. olhar, e dizer assim, peraí, eu tô... Aí eu comecei a ver realmente o que que eu estava assim, já começando a prática com uma Uma certa... atenção, uma atenção. Sim. Aí quando Uhum, eu dei uma relaxada, assim, eu vou, isso aqui, eu vou precisar de relaxar. Aí exatamente. comecei a investir mais, Ó, pranayamas, como eu falei, relaxamento. Aí você começa a sentir um momento que a respiração nem você não sente que está respirando. Aquilo ali já chegou. Aí eu estou nessa fase aí de investir mais no relaxamento agora. deixa eu só mostrar para vocês aqui, inclusive nessa quando o Lama Alam, deixa eu pegar aqui onde é que tá. Ai, socorro, where are you? Peraí que não tá aparecendo aqui, deixa eu ressaltar aqui. Aqui. Acho que essa é a outra também, deixa eu ver aqui só um minuto. Essa aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui que o próprio Lama nessa condução, quando ele. Eu não segui a condução exatamente, assim, eu estou tentando, né, fazer essa coisa assim mais. Estou usando um pouco até a minha própria prática, assim, pra gente também juntando todas as coisinhas, né? A preparação, né, na respiração, chegar, aí tem Guru Yoga antes, enfim, estou tentando juntar assim um pouco, mais ou menos, dando uma ideia para vocês de como pode ser feito. Então, isso não é uma coisa que tem que ser feita assim como eu estou fazendo, exatamente, né? Mas eu estou dando compartilhando com vocês um pouco um meio de praticar, né? Minha prática mais ou menos como eu estou fazendo. Então ele diz aqui, ó, quando ele conduzia essa prática de, né, tomar a mãe de caminho, repouso na quietude da consciência e meu movimento, ele diz: você pode tomar o tempo que você desejar para gradualmente e sequencialmente estabelecer o seu corpo e então a sua respiração e por fim a sua mente em seus estados naturais. Estabelecer o corpo em seu estado natural, relaxado, quieto e vigilante, é a base para estabelecer a respiração no seu ritmo natural. Que é essa respiração bem natural, sem nenhum esforço, que ele diz que aos poucos ela vai chegar numa respiração bem superficial, assim, bem, né? Que você quase não percebe que está respirando. Então ele diz, estabelecer o corpo em seu estado natural, que é relaxado, quieto e vigilante, e a respiração no seu ritmo natural, que por sua vez é a base para estabelecer a mente em seu estado natural de uma forma sustentável. Se você não começar, aí o ponto é, para a gente realmente chegar e estabelecer o corpo relaxado, a gente já vai ter que estar com essa atitude antes. Por isso que as práticas preliminares né, as práticas preliminares todas vão nos ajudar, os 4 pensamentos, as 4 nobres verdades, a compreensão do contexto da prática própria Guru Yoga, é a gente perceber que o que a gente vai sentar não para buscar alguma coisa que a gente não tem. A gente vai sentar para ser o que a gente já é. Entende? Então, essa atitude tem a ver um pouco, inclusive, com essa preparação, com a motivação nossa. Com uma certa. De achar que a gente vai ter que fazer um esforço para alguma coisa, vai ter que. Entende? E esses ensinamentos estão cada vez, todas essas preliminares é para nos ajudar a reconhecer que principalmente a Guru Yoga e esses ensinamentos, o contexto dos ensinamentos né, do Vajrayana, do próprio Dzogchen, que é tomar a fruição como caminho para a gente relaxar na nossa própria natureza, que é inseparável da natureza do Guru Rinpoche e está presente aqui agora, que é a nossa consciência. Então a gente. Por isso que depois da Guru Yoga a gente fala. Essa é a palavra do. É a sílaba que sintetiza o Prajnaparamita, a perfeição da sabedoria, né? Reconhecer a natureza vazia e luminosa da experiência, que a gente já é. Então, essa atitude tem a ver um pouco com isso ainda, entende, TT? Faz parte do caminho, a gente tá com essa visão muito
do eu, num caminho, num processo, do praticante que tem que fazer alguma coisa. A gente está preso a isso. E quando a gente começa a realmente... Por isso que essas práticas preliminares são muito importantes, para a gente chegar com essa atitude de, eu não tenho nada a fazer. Tem a fazer, tem esse esforço necessário para você realmente relaxar, no sentido assim, você está presente. A gente vai cultivar isso, porque a gente agora está preso na energia de hábito que nos carrega, da dualidade, do autocentramento, das aflições mentais, do karma. Então, mas a gente não vai fazer um esforço que vai de construir algo, de fabricar algo. A gente vai se aproximar da realização da prática quanto mais a gente soltar esse eu, essa atitude, essa visão da dualidade, né, do esforço. Então, é um pouco isso. Quanto mais profundamente relaxado você estiver, especialmente na sua mente, mais sustentável vai ser a prática. Entende? Então, é isso, assim. Realmente é isso. Mas tem a ver com a nossa sutil autocentramento que vem junto com o praticante. Porque nós estamos praticando dentro do samsara ainda. Nós estamos dentro do samsara. E a gente também não vai esquecer disso. Por isso as práticas preliminares vão nos lembrar de todo esse contexto. Mas vão apontar diretamente para a porta de saída, assim. A saída é... Qual é a saída grande que a gente vai cultivar? O Lama disse lá no vídeo 13 que a gente viu. No vídeo 13 que a gente viu. No vídeo 14 que a gente viu os inyamas. Como o que ele vai dizer. Eu vou até logo já pegar, porque tem a ver com o que a gente vai ver agora. Deixa eu pegá-lo, já que eu... Deixa eu botar aqui só um minutinho. Lá no Tantra Vajra, que a gente viu no vídeo 14, que é um texto mais sucinto, né? Que nos apresenta o caminho, esse caminho da tomar a mente como caminho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele vai dizer... Qual é... No tópico que a gente viu no vídeo 14... Ele diz, foi o tópico sobre reconhecendo a natureza essencial daquilo que deve ser abandonado e o seu remédio direto como o caminho principal. Aí ele vai dizer, o texto raiz do Tantra Vajra diz assim, sempre que você orgulhosamente esperar por coisas boas e se apegar a elas e temer coisas ruins e reificar aqueles que infligem danos, você terá encontrado uma encruzilhada perigosa que poderá desviá-lo. Isso é a nossa atitude, seja no dia a dia, no próprio caminho, e quando a gente chegar diante dos nhams, né, das experiências meditativas que a gente vai enfrentar. Aí ele vai dizer, comentando esse tópico, ele diz, em resumo, na medida em que você reificar todos os deuses e aqueles que infligem danos e todas as alegrias e tristezas, você terá encontrado uma encruzilhada perigosa e obstrutiva que poderá desviá-lo. Quaisquer que sejam as boas ou más experiências, alegrias e tristezas e assim por diante que surgirem, não há necessidade de combatê-las, pois meras aparências não são capazes de aprisioná-lo, como escreveu o Acharya Aryadeva. Essas são meras aparências e não devem ser bloqueadas. Em vez disso, pare de reificá-las. Então ele vai dizer, onde eu queria chegar aqui era isso. A verdadeira raiz daquilo que deve ser eliminado é a mente que reifica as aparências. Então a gente precisa entender o que é isso, porque é isso aqui que a gente vai estar praticando, de fato. A gente vai sentar e a gente vai tentar experimentar a consciência, que é a base de toda a nossa experiência, que é a nossa, digamos assim, é a condição última, e as aparências que vão surgir nessa consciência. São meras aparências. A gente vai, o que nos prende ao samsara é a reificação dessas aparências. Aí o Lama explicou já o que é reificar. A gente precisa entender o que é reificar. A gente entende o que é reificar? O que a gente entende por reificar? A gente já viu isso lá no capítulo 1, quando o Lama explicou fixação, reificação, fixação. Acho que a Marcele talvez lembre, porque a Marcele na hora lembrou assim, que coisa mais legal. O Lama foi muito claro aqui. O que é reificar as aparências? O nome já está dizendo um pouco, né? Alguém diz aí? Solidificar. Achar que tem uma solidez inerente, tem uma existência inerente, está separada, né, de você e existe inerentemente. Se identificar com aquilo, né? Não só se identificar, mas também identificar, porque as aparências a coisa pode ser conosco, se identificar tem a ver com
com a circunstância em que a consciência digamos, se reconhece ali. Por exemplo, medo, as emoções, a intenção, né? Quando a gente diz assim, eu gosto de tal coisa, eu tenho raiva, não sei o quê. Então, essa aqui é a identificação. A gente está se reificando aquela condição mental ainda por cima, dando solidez àquilo, né? Mas a consciência está grudada nessa experiência. E reificar as aparências é achar que as aparências têm uma existência inerente. Inerente. É a fixação à existência inerente de algo. O Lama explicou no iníciozinho do Aquietando a Mente, lá na página... Eu estava dando uma olhada agora. Na página... Deixa eu ver aqui. Tinha marcado? Ah, tá aqui. Na página 26 e 27 do Aquietando a Mente. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Vamos voltar lá. Isso aqui é importante, porque é a chave que a gente vai usar para liberar os inhamas todos, né? É entender que o problema é que a gente está reificando, aquilo surge e a gente dá uma solidez para aquilo. Como se aquilo existisse inerentemente. Deixa eu pegar lá o local onde está. Share. Kindle. Eu já tinha separado o lugar onde a gente vai voltar. A gente vai voltar para cá, sinais de progresso. Mas eu vou voltar aqui para o tópico, que é o capítulo Introdução, lá no do John Limpa e a Essência Vajra. Introdução do John Limpa e a Essência Vajra, aí passa 2 páginas na página 26. Então vamos um pouquinho mais à frente. Vou mais aqui. Ele vai dizer... Um minutinho aqui. Certo, mais para frente um pouquinho. É aqui que ele vai explicar. Vamos enfocar algo muito sutil aqui, ó. A fixação nós temos uma fixação aos pensamentos. Nós reificamos também os pensamentos. Surge uma memória, uma coisa, a gente dá uma solidez, aquilo já carrega pra gente. Se for uma coisa em relação ao passado, a gente reificou, até os pensamentos a gente reifica, né? A gente não só fixa, mas reifica. Aí o Lama vai explicar que fixação, ela é... Deixa eu ver isso, exatamente. Aqui. Podemos ver o fenômeno da fixação, o parágrafo aqui. Cadê? Ai, pulou aqui, não estou vendo. Aqui. Podemos ver, página 26, o último parágrafo. Podemos ver o fenômeno da fixação em uma gradação do grosseiro ao sutil. O nível mais grosseiro de fixação, porque fixação, essa palavra fixação, é atribuir uma essência a algo, certo? Por exemplo, ele diz, você olhar para cá, para o que está na minha mão, e você disser copo, ou eu disser eu tenho um copo, pronto, eu atribuí uma existência a algo. Copo, um selfie, copo, algo, que tá... Lembra que os fenômenos, uma das 3 coisas características que fazem surgir os fenômenos é o rótulo, a designação conceitual, né? As causas e condições, a designação conceitual. Tem uma terceira coisa aqui que eu esqueci agora. Bom, mas um deles é a designação conceitual. Aí ele vai dizer, então a fixação ela tem uma gradação do grosseiro ao sutil. O nível mais grosseiro de fixação, deixa eu só fechar aqui o sumário, é melhor. O nível mais grosseiro de fixação, que obscurece a natureza da realidade, descaradamente seria dizer algo do tipo, isso é um nível mais grosseiro, ele vai dar um exemplo bem grosseiro, assim, quando a gente está realmente com... Aí não está fixando, reificando grosseiramente a experiência. Aí ele vai dizer, por exemplo, seria algo assim, como ousa me dizer isso? Você não sabe quem sou eu? Né? Você está se colocando como um eu, tem uma raiva ainda, está identificado com uma raiva, e você afirma isso mesmo assim, enfaticamente, certo? Isso é uma fixação bem grosseira. Fixação e reificação bem grosseira. Porque ele vai dizer que tem, lá na frente, vamos ver. Então, nesse caso, eu, o falante, estou me agarrando a meu grande, denso e robusto ego. E visto que você o invadiu, estou reagindo com agressividade, porque eu senti raiva, e eu estou reagindo com essa agressividade, reafirmando ainda mais aquele senso de eu. Por conta disso, eu posso até matar alguém, por exemplo, né?
num momento desse de acesso de raiva e de identificação com aquilo, né? Então a gente está aqui agindo com uma fixação muito grosseira. Aí ele vai dizer, podemos também nos agarrar a posses, assim como a identidade pessoal. Como, por exemplo, né, né, a gente também pode se agarrar, não só como a gente se agarrou agora grosseiramente à identidade pessoal, a gente também pode se agarrar grosseiramente a posses, a coisas. Então, essa xícara não é minha. Por que me trouxe essa? Quando a minha xícara está na minha sala, por exemplo, certo? Então, mais um exemplo de fixação grosseira, agora direcionada para coisas, né? Mas a fixação não precisa ser tão grosseira. Quando lhe perguntam o que eu estou segurando em minha mão e você responde uma xícara, por exemplo, ele pegou uma xícara e aí, se você me pergunta o que eu estou segurando aqui na minha mão, como eu botei agora o copo aqui, né? E você responde uma xícara, você acabou de se fixar à existência da xícara. Você deu um nascimento para algo, certo? Isso está explicando o que a palavra fixação quer dizer. Você, de toda a experiência que você está na sua frente aqui, você olhou para uma coisa e disse xícara. Você deu um recorte na realidade, na experiência. De formas e cores que você está vendo aqui, você, para essa forma aqui e essa cor aqui, você deu um nome, um rótulo, xícara. Você especificou uma experiência, certo? Então isso é fixação também. É uma fixação sutil, ele vai dizer. Você identificou um objeto dentro do contexto de uma estrutura conceitual. Uma palavra, um signo. Você identificou um objeto, xícara, certo? Assim, a mente que se prende a um signo, aqui uma imagem comumente designada como xícara, o faz, então a mente que se prende a um signo, a um rótulo, a uma palavra, ela o faz por meio da fixação. Essa é uma operação da mente, certo? Embora você esteja meramente identificando uma xícara ou é um copo, você está apenas identificando, é um copo. Isso também é uma forma de fixação. Pode não ser o tipo de fixação que nos levará à desgraça infindável do samsara, mas é uma forma sutil de fixação. Então ele vai dizer assim, a realidade última, ela é obscurecida pelo conceito de essências. Aí é onde que ele está querendo, esse conceito de existência de algo, de coisas, do eu, das coisas, do mundo, dos budas. A realidade última é obscurecida quando a gente começa a operar com esse conceito de essências, de algo, de vários algos. Nesse sentido, essência, self, nesse sentido de algo delimitado, certo? Copo, celular, florir, tela de computador. Então, aí, a primeira coisa que a gente faz, o Lama diz, a mente faz esse recorte na realidade. Porque a gente tem um campo, agora, por exemplo, de experiência visual, é formas e cores. Mas a gente não vê apenas formas e cores. A gente vê altar, mesa, parede, cortina, chão, relógio, computador. A gente faz esses recortes. Então, isso é atribuir uma existência, uma essência às coisas. Certo? Que a gente, inclusive, rotula, né? Isso é importante, porque a gente precisa ter isso para a gente se comunicar, por exemplo. A linguagem não surge sem isso. Certo? O ponto não é a gente rotular. O ponto é a gente reificar. Esse é o ponto. Certo? Aí ele vai dizer aqui. Então, a realidade última é obscurecida pelo conceito de essências. De existências, né? Selfies. De coisas, pessoas, tudo. Não é apenas o conceito que obscurece a realidade última, mas sim a sua reificação, a fixação ao conceito, o rótulo, a coisa, o nome, que cria o obscurecimento. Certo? Então, o termo tibetano para reificação, que é Denzin, significa fixar-se à existência inerente, fixar-se à existência verdadeira das coisas, dos seres. Entende? Esse que é o obscurecimento maior. Então a gente vai soltar, ele vai dizer lá o segredo lá no Tantra Vajra, que é o que a gente vai praticar nessa prática aqui, é soltar a reificação. E ver as aparências como elas são, apenas aparências.
Mas é difícil, porque a gente já tem essa tendência de não só rotular, que a gente faz recortes na realidade, mas atribuir a existência inerente às coisas. Certo? A gente faz isso também com os nossos próprios pensamentos, que aí são os nhamos que vão nos aperrear na meditação. A gente não faz isso com coisas relacionadas ao nosso mundo físico, mas também faz em relação ao nosso próprio corpo e em relação à nossa mente, aos nossos pensamentos. A gente precisa ver isso, que os nossos pensamentos, nós reificamos nossos pensamentos. Oi, Marcele, quer falar alguma coisa? É. E aí a gente congela todas as outras possibilidades, né? Pois é. Você congela do campo vasto de possibilidades, você limitou aquilo, você fixou, As você reificou crenças. e acabou qualquer possibilidade outra. Enquanto Exatamente. que tudo pode ser muitas coisas. Exatamente. Então, você vai diminuindo, cada vez você vai ficando mais difícil. Nosso E eu vejo grande também, a gente problema faz é com isso. pessoas. Sim, termina, querida. Você fica Sim. pequenininho, limitado. Nosso grande problema é a reificação É aos nossos próprios pensamentos. Reificação dos nossos próprios pensamentos. Certo? Então, Você faz isso contigo, faz isso com os outros também. Você se qualifica ou se desqualifica, enquanto que existe um campo de possibilidades aí, né? isso, Tudo pode ser. isso, E a gente fica pequenininho. isso. Aí ele diz, então, o termo tibetano para reificação significa fixar-se à existência inerente, fixar-se à existência verdadeira. Você descontextualiza, você se fixa a algo como existindo de modo independente, que não é verdade, nada existe de modo, tudo surge de causas e condições, tudo é originado interdependentemente. Entender a originação dependente é muito importante para a gente entender a vacuidade de existência inerente. Entendeu? Porque nada tem existência. Aí ele vai entender como é que os fenômenos surgem. A gente também já viu isso aqui. Acho que não é nem nesse momento aqui que a gente vê isso. Deixa eu ver, não, é mais na frente que a gente viu. Mais na frente. Eu teria que achar a referência, mas a gente já viu isso. Então, aí ele vai dizer, então você descontextualiza, você se fixa a algo como existindo de modo independente, por sua própria natureza. Então, um exemplo é acreditar que realmente há uma pessoa existindo de modo inerente. Você, eu ou qualquer um que pode ser elogiada ou insultada. Além do mais, qualquer coisa que se acredite existir por si mesma é um produto da reificação. Essa reificação é a raiz do samsara, a existência cíclica. Aqui ele está casando com o mesmo ensinamento do John Limpa lá na fase 1, né, também, que nós estamos aqui na fase 1 também, lá do Tantra Vaja, que ele disse, o ponto é a reificação das aparências. É isso que a gente vai ter que liberar. Aí ele vai dizer, por outro lado, fixação é um termo mais amplo. Ele está diferenciando fixação de reificação. Quando eu pego uma xícara e pergunto o que é isso, sua resposta de que é uma xícara não significa necessariamente que você vá se fixar a ela como verdadeiramente existente. Certo? A gente pode lidar com a fixação como uma condição para a gente se comunicar, interagir, vai ser necessário. Mas não que você vai ficar preso. Porque a gente pode até sutilmente ficar preso à ideia de xícara como xícara, quando eu não uso a xícara, por exemplo, eu fico fixada para usar aquilo só como xícara. A xícara não é a xícara apenas. A xícara pode ser um pote, pode ser um peso de não sei o quê, pode ser qualquer coisa. Eu posso usar ela de N maneiras. Então, quando a gente começa a ver isso, aí nós começamos a ter liberdade sobre a nossa experiência. Nas coisas mínimas. Entende? Nas coisas mínimas. E isso faz uma diferença no nosso dia a dia. Uma diferença enorme. Aí ele vai dizer. Então, ele vai dizer, quando eu pego uma xícara e pergunto o que é isso, na sua resposta, e a sua resposta de que é uma xícara, não significa necessariamente que você vá se fixar ela como verdadeiramente existente. Ainda é fixação. Porque você está se fixando ao conceito da existência da xícara. Mas ao designá-la como xícara, você não está necessariamente a reificando, ao se fixar a ela como inerentemente real. Certo? Você pode entender que a xícara surgiu, é um nome que deu uma forma aqui, nananã. Mas ainda você pode ficar até preso para sempre. Eu vou precisar tomar um caldinho e você não tem a xícara, um café, mas você tem qualquer uma outra coisa que você poderia tomar o café e você não toma porque você não tem uma xícara. Quando você poderia... Às vezes eu fazia isso. Eu pegava o prato, tomava uma coisinha no prato, só para lembrar que eu não preciso tomar num copo. Tudo bem que fica mais fácil tomar num copo, mas tá entendendo?
Você pode botar, hoje a pessoa faz bolo de copo, né? Por exemplo, já deu uma liberdade aí, porque o copo era para tomar água, não sei o quê, agora a pessoa faz bolo de copo, né? Por exemplo, né? Mas é interessante, é uma liberdade, assim, o conceito de copo já mudou, né? Um pouco assim, a função do copo já mudou, né? E são liberdades que a gente vai ganhando, né, frente à nossa experiência. Aí ele vai dizer, então, você ainda tem uma fixação quando você designa, porque você está designando ela como xícara, a existência de uma xícara, né? Mas você não está necessariamente reificando ao se fixar ela como inerentemente real. É possível usar a linguagem sem se deixar prender por ela, embora, em geral, sejamos incapazes de evitá-lo. Normalmente a gente se prende às ideias, palavras, conceitos, e a gente, pronto, aí a gente cria muita confusão por causa disso, certo? Então, no contexto adequado, a fixação pode ser muito útil. Então, ele vai dizer, para resumir, a fixação pode ser mais ou menos sutil. E a reificação é uma forma de fixação. A fixação, a existência inerente das coisas, das experiências das pessoas. Certo? E a gente vai dizer, a fixação, por exemplo, é muito útil para o nosso dia a dia, para nossas conversas, a gente não tinha nem como se relacionar, e útil para a própria prática. Ele vai dizer, as práticas madhyamicas de insight, eles empregam o quê? Conceitos para nos livrarmos da mente conceitual. Certo? Que a madhyamika é todo um caminho de ganhar a inteligência da perfeição da sabedoria a partir de raciocínio, que o Dalai Lama usa muito, por exemplo, a tradição Gelupa usa muito, os filósofos budistas usam muito. A fixação sutil também é utilizada no estágio tântrico da geração, que é saturado de fixações. No estágio da geração do Vajrayana, ali visualizando o seu ambiente como uma terra pura, se imaginando como uma deidade, você desenvolve certo entendimento de que a sua noção normal de identidade é apenas uma construção, que ela é conceitualmente designada. Nessas práticas, você remove a construção e a substitui por outra identidade, que está muito mais próxima da realidade do que a sua identidade comum, de ser senciente. Você se constrói como uma deidade, está muito mais próximo, porque a deidade é vazia e luminosa, está muito mais próxima da nossa realidade mesmo, como consciência luminosa que somos, do que a nossa identidade sutil de ser humano, do praticante que está fazendo isso e aquilo. Né? Então, nas práticas do Vajrayana, vai se usar fixação também para... Fixação nesse sentido, né? Rótulos, imagens, meios hábeis de conceitos, imagens, para a gente poder se liberar desse processo, né? Ver todos os seus pensamentos como expressões do Dharmakaya, todos os sons como Sambhogakaya e todas as aparências como Nirmanakaya é fixação. Você os está vendo como alguma coisa, encobrindo-os como uma interpretação. Todavia, no budismo Vajrayana, essa é uma fixação muito útil. Porque enquanto a gente está fazendo, enquanto é o processo, a gente não está na experiência última, a gente está ainda num processo. Então, tudo isso se usa rótulos, conceitos, ainda tem um certo conceito no processo, sutil, mas tem. E até a gente realmente descansar na não dualidade completa, que é repousar na nossa verdadeira natureza. Tudo isso é caminho. As práticas todas vão ser caminho para isso. Né? Então, tem em mente, porém, todavia, no budismo Vajrayana, essa é uma fixação muito útil. Tenha em mente, porém, que de uma perspectiva budista, você não usa consciente e deliberadamente a fixação à existência verdadeira, a reificação como parte do caminho. Então, é claro, né, evita-se isso especialmente no Vajrayana. Então, por isso que no final sempre tem que ter a dissolução da deidade que você construiu, do campo de mérito, tudo se dissolve. Porque a gente não vai estar usando a fixação enquanto imagem, blá, 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 imaginação, mas depois você dissolve tudo na natureza da mente. Que é um vazio luminoso. Não pode ser descrita com palavras. É uma experiência direta. Né? Certo? Só eu queria trazer assim, porque esse é o ponto, assim, né? Porque quando chega nesse momento desses ensinamentos, os pensamentos não vão ser um problema. Os pensamentos, eles vão só revelar a sua própria natureza, o movimento da mente natural, que você simplesmente nota e deixa eles ser o que eles são, aparências que surgem na nossa própria mente. Entende? A gente aqui não vai estar
né? Porque aqui é um outro contexto de prática, um outro contexto, que pressupõe você estar preparado para ele, né? Então, a gente vai olhar, não vai bloquear a nossa mente, não vai fazer nada com o que surgir, como ele disse na prática, né? Não faça nada, não tente pará-los, não tente perpetuá-los, não tente modificar nada. Você simplesmente nota o suficiente para não ser arrastado, para não se identificar. E se mantém repousando no reconhecimento da base de onde ele surge, inclusive, que é a própria consciência. A gente vai ver que é inseparável, a consciência é inseparável das suas aparências. Que essa é a realização, nos aproxima da realização última. É reconhecer que tudo é Dharmakaya. Todas as aparências são Dharmakaya. Mas não tem alguém reconhecendo. É um reconhecimento simultâneo. Isso é não dualidade, né? E que vão se pacificar sozinhos, né? Oi? Assim como surge, se pacificam. E que vão se pacificar sozinhos. Sim, Elas vêm e sim. se pacificam sozinhas. Sim. Mas aí o ponto é, enquanto a gente vai ganhando confiança. Porque nosso karma, né, pode nos amedrontar um pouquinho, né? E também a falta de confiança na prática também. Porque também isso é gradual. A gente vai compreendendo, experimentando e vendo. Mas a gente vai, né, acolhendo o nosso lugar, onde a gente está, a gente vai usando as técnicas, a gente vai vendo todos os níveis, novas técnicas que vão fazendo sentido para nós, vão nos ajudando. Mas esse aqui é o caminho último, né? É o Dzogchen, é o caminho último. Direto. Para encontrar o Buda. Ou seja, a nossa verdadeira natureza. Tá bem? Então a gente vai voltar para o texto, mas que a gente parou. Deixa eu só preparar aqui. Voltar aqui para as instruções explícitas. Sinais de progresso. Deixa eu só. Mas antes disso, da gente voltar para o texto, deixa eu só botar o Lama Alan, só para a gente ver o Lama aqui rapidinho, porque eu queria ter colocado isso no encontro passado e não botei. O videozinho onde ele fala da importância da gente compreender claramente a prática. Essa prática, ele diz, eu já dei a prática, ela é muito simples. Então você precisa compreender e saber, praticar e saber que está fazendo corretamente. Senão a gente vai ficar gerando mais confusão na nossa prática. Aí ele disse que... Deixa eu voltar para cá. Compartilhar logo. Vamos ouvir. Depois a gente comenta um pouquinho. Vamos ouvir primeiro. Epa, compartilhar o som. Aqui. É 4 minutinhos. Tá? É o iniciozinho do vídeo 14 que a gente não viu, porque ele falou isso, aí fez uma meditação silenciosa e começou a explicar esse ponto que eu li um pedacinho lá no texto do Tantra Vajra que eu li para vocês agora. Que ele fala que o ponto é a reificação, né, das aparências. O que a gente tem que fazer é a mente que reifica as aparências. É isso que a gente tem que desativar, né? E aí soltar. Né? Soltar a mente que reifica as aparências. Aí ele vai, antes dele comentar essa parte que a gente já viu, ele fez esse comentáriozinho antes da prática que ele deu em silêncio. Que ele disse que queria que os alunos fizessem em silêncio agora, nesse momento, que foi de tarde e de noite, porque ele queria que as pessoas as dúvidas que estivessem surgindo, que eles anotassem para aproveitar a noite e tirar com ele. Certo? Ele disse, esse é o momento, eu estou aqui para isso, para ajudar a tirar as dúvidas. Porque se só para for dar informação, está no livro. So in terms of the actual method of this practice, taking the impure mind as a path, we've covered it. It's not complicated. Deixa eu só fazer uma parte. Aqui a G estava ajeitando o negócio ali, ela não pegou o que ele disse. Ela até disse uma outra coisa assim, mas assim, em termos dessa prática de tomar a mente como caminho, eu já cobri tudo que tinha que ser coberto, ele diz isso, certo? Aí a G não pegou porque ela estava ali meio desatenta, mas aí depois ela fez assim, simplificou. Então, em termos de práticas de shamatha, essa é a prática de entrada. E ela pode ser completa. Foi isso que ele disse. But in terms of the outer, inner and secret nyam that may arise, that's complicated. Então ela é simples, a prática é simples, mas os niyams que podem surgir, esses podem ser muito complicados. And learning how, with skillful means, how to purify those meditative experiences so then they release and they don't come back, that takes some work.
E para desenvolver meios hábeis para lidar, para purificar com esses niyams, para que eles desapareçam e não voltem nunca mais, isso pode demandar algum tempo. So that's the next section of the text that we'll look at. What do you do when these sometimes extremely unpleasant and disturbing nyam arise? What do you do so you don't get stuck? Então, próxima sessão é para dizer assim, o que a gente faz quando esses niyams aparecerem e para a gente não ficar preso neles. So what I'd like to do for the next session is have an unguided session. The instructions are clear, and then you won't have to, how do you say, multitask, going to your practice, listening to me, back to your practice, listening to me. That just practice and then familiarize, and doing the practice on your own, then be your own mentor. Então, o que a gente vai fazer agora é fazer uma prática em silêncio, que a gente possa ser o nosso próprio mentor, e para a gente não precisar ficar nessa função multitarefa de fazer a prática e escutar a instrução, fazer a prática e escutar a instrução, e se familiarizar mais com essa prática. What is crucial is to engage in the practice correctly and know that you're doing the practice correctly. It's not enough to do the first, because you can do it correctly and still have a lot of uncertainty and doubt, and you can disable your practice. So do it correctly and know you're doing it correctly. That's crucial. Então, que é muito importante a gente fazer a prática de uma forma correta e saber que a gente está fazendo corretamente. No início a gente começa correto, assim, mas depois, não sei se estou fazendo direito, se eu não estou. Isso prejudica a prática. Então, a gente precisa, é crucial a gente fazer a prática corretamente e saber que está fazendo corretamente. And in the course of this session and the next one that will be silent again, if any type of uncertainty arises, am I to do this? What do I do now? Like that? Good. Now's the time for uncertainty. When the session is over, write it down, and I'll be very happy to respond. Então, a gente agora, nessa sessão que é em silêncio, na sessão da noite também que vai ser em silêncio, se surgir, a gente começa a prática, e daí se surgir alguma dúvida, ótimo, é bom que surja agora. Aí, terminando a prática, você escreve a dúvida que surgiu, e aí ele vai ficar feliz em responder. So my purpose of being here, coming here such a long flight, is to save you some time. O objetivo do Lama de vir até aqui, fazendo um voo super longo da Califórnia até aqui, é fazer com que a gente economize tempo. Because if you just wanted information, I think Stilling the Mind is translated into Portuguese. Oh, that's in Portuguese. Read the book. The information's there. Porque se fosse só para ter informação, vocês podiam comprar o livro Aquietando a Mente, Lúcida Letra. E pronto, a informação está lá. But as you're practicing, are you practicing correctly or not? That's where it's helpful to have somebody to ask. And so I'm here to save you some time. Então, em termos de prática, daí quando a gente está fazendo a prática, se a gente tem dúvida se está fazendo corretamente ou incorretamente, aí é a hora de ter alguém que possa responder para a gente, possa nos guiar. E aí isso pode economizar nosso tempo. So, very good. See you on the other side. Então ele vai encontrar a gente lá do outro lado agora. Então foi isso que ele comentou antes da prática em silêncio, né? Que eu achei super legal, valioso a gente ouvir ele falar, né? Dessa preocupação de a gente realmente entender a prática e ter a confiança de que está fazendo a prática corretamente. Claro que isso é um processo. Enquanto a gente não tiver, a gente não tem. E é bom que a gente não tenha e que a gente tenha alguém para perguntar, para ajudar, que seria o Lama, né? Para nos ajudar. Aqui a gente está, pela pouca experiência que a gente tem, a gente está compartilhando o que a gente pode, mas que a gente possa ir registrando as nossas dúvidas. Se a gente não conseguir em grupo aqui resolver, é isso que tem que ser perguntado para o Lama. Entende? Assim que a gente tiver a oportunidade. Próximo retiro, não ficar caladinho lá. Não, essas perguntas sobre a prática é que deixa os lamas mais felizes. Porque eles sabem que a gente... Né, você vê o Eric lá nos perguntas e respostas. Quando é uma pergunta sobre a prática, eles ficam muito felizes, porque eles estão realmente revelando que a gente está praticando. E isso é que é o ponto principal. Certo? Porque muita pergunta é teórica, é suposição, eles ficam meio chateados. O Eric fica completamente chateado, ele responde, mas ele também corta logo, ele nem dá vazão para os pensamentos não rolarem mais na mente da pessoa. Mas pergunta sobre a prática é maravilhosa, é valiosa, certo? Que pode não ter sido a nossa, mas porque até para elaborar
perguntas, a gente precisa realmente, vai precisar praticar muito para as perguntas virem, para as dúvidas virem realmente de fato, para a gente ver realmente se a gente tem realmente confiança ou não na prática, clareza ou não sobre a prática. É praticando que vai surgir, não tem outro jeito. Certo? Tá bom, então? Então vamos seguir para o nosso hall lá de experiências meditativas, sinais de progresso que podem surgir. A gente viu o primeiro do hall foi aquela cascata de pensamentos que podem nos parecer que a gente está no meio de uma correnteza de pedra, né, bolando com pedra, né? Foi a primeira experiência da cascata lá de pensamentos, que é o primeiro estágio de chama. Também a gente vai vivenciar isso e é um sinal de progresso, porque é um sinal de quem está fazendo a prática mesmo, né? Tá vendo o que está acontecendo na nossa mente, né? Então, deixa eu botar para cá de novo. Então, sinais de progresso, nós vimos isso. Então, eu vou ler só o trechinho que a gente viu. Em geral, há alguns sinais de progresso para os indivíduos que tomam as aparências e a consciência como caminho. Que nós estamos vendo aqui as experiências meditativas, né? Que vão surgir enquanto a gente toma esse caminho de tomar a mente como caminho. Então, a gente viu o comentário do Lama sobre isso. Aí ele vai dizer... Então, aqui está o primeiro sinal de progresso, que também a gente já viu. A impressão de que todos os seus pensamentos estão causando prejuízos ao seu corpo, fala e mente, como pedras rolando montanha abaixo, ou como uma cascata, assim, né? Esmagando e destruindo tudo em seu caminho. A imagem lá é de uma cascata, né? Uma cachoeira. Aqui ele botou pedras rolando, mais ainda intenso, assim, né? Pode ser mais intenso. Aí o Lama comentou. Aí aqui estão outros sinais de progresso listados em seu texto, em nosso texto. Uma dor aguda em seu coração, como resultado de todos os seus pensamentos, como se você tivesse sido perfurado pela ponta de uma arma. Uma dor assim, né? O pensamento é como se uma região de tensão se forma nessa região do coração, né? E a sensação de bem-aventurança, também outra coisa pode ser a sensação de bem-aventurança e êxtase, de que a quietude mental é prazerosa, mas o movimento é doloroso. Então pode surgir essa experiência assim, que começa a contrastar quietude com o movimento, e a gente começa a ter uma sensibilidade muito grande para o movimento e um apego à quietude, ao silêncio, momentos de silêncio, né, de calma. Aí o Lama comenta aqui. Isso pode desencadear a tentação de se fixar à quietude e rejeitar todos os movimentos da mente. Não prefira a quietude ao movimento. O que quer que surja, deixe para lá, sem se fixar a nenhum deles. Deixa eu só parar um pouquinho, porque alguém levantou a mão. Oi, Ana. O Paulo. Não, que agora o Paulo faz assim, se for a Ana, ela vai mandar já para o cardiologista. Mas veja só, assim como aquela dor aguda no coração, né? Sim. Mas assim, sem conhecimento específico, como aquele rapaz que tinha um glaucoma e achou que aquela cegueira podia ser um nhame, né? É. E não era. Então, a gente tem que ter uma Bom claridade senso, e sim, sim. Com bom certeza, senso, com né? certeza. O cara tá infartando lá e tá dizendo, dor aguda, porque eu tô tendo um super duper, né? Sinal Mas o de. Lama já advertiu isso para nós, né? Ele já advertiu isso antes. Nós lemos no tópico, Aham. na parte anterior, que eles têm que ter um bom senso no processo. Se a coisa persistir. Por exemplo, eu fiz um retiro em 2019 lá no Dharmata, eu estava até morando lá ainda, e de 21 dias. Mas eu sempre fui muito agitada, ansiosa, né? Eu sou eu sou ariana com virgem, minhas tendências assim Ali é ficando virgem. o signo. Então, as tendências, aí ficando lá, né? Eu já fiz o mapa e tudo, né? Mas aí a gente vê, né, que é um perfil, né? É um perfil. É o meu perfil. Então eu cheguei pro retiro com eu parecia que eu tava bem, entende? Eu tava feliz que eu tava indo, eu tava com um texto maravilhoso, já tinha feito o meu retiro de um ano, né? Eu tava agora com um texto maravilhoso que eu queria focar, que era um texto de Mipan Rinpoche.
E eu levei pro retiro, vou focar ele e tal. Ainda não tinha recebido os ensinamentos do Tantra Vajra, né? Porque começou do Vajra Essence. Já tinha recebido o Tantra Vajra, mas não tinha recebido o Vajra Essence. E aí, eu cheguei, quando você chega, os primeiros 3 dias, 4 dias, são bem intensos. Porque vocês vêm de um processo, dia a dia, né, faz isso, faz aquilo. E lá no Dharmata, eu trabalhava com cozinha, eu era a coordenadora da cozinha. Fora isso, tinha os retiros pra gente pensar, fazer, resolver as broncas. Aí eu vinha pra Recife resolver coisa da minha mãe, voltava. Imagina, a vida assim, né? Pra lá e pra cá, né? Então, aí eu sentei nos primeiros 3 dias. Eu comecei a sentir uma pontada, mas era como se fosse um nódulo de tensão aqui nessa altura do peito, que quando eu respirava, entre as escápulas, assim, abaixo de uma das escápulas, mais do lado, assim, centrada, assim, mais de um lado, e quando eu inspirava, chegava, doía, pressionava aqui. Eu passei os primeiros dias consciente disso, né? Eu estava com instrução, eu estava preparada, eu disse, não, eu vou relaxar. Eu vou deitar, porque eu tinha essa confiança de que era tensão, eu sabia que era tensão. Podia ser tensão mesmo, assim, porque eu sabia que quando para, os primeiros dias são bem intensos, né? Se eu não tivesse nenhuma experiência, eu talvez ia ficar preocupada. Mas eu já tenho experiência de prática, eu disse, não, eu vou simplesmente... Aí eu ficava alternando, sentava, aí eu deitava e relaxava. E quando eu deitava, eu soltava mesmo, sabe? Tentava relaxar e cada vez mais deixar a respiração abrir e liberar a tensão que estava bem no... Parecia uma faca, como ele me colocou assim. Porque isso foi a imagem que eu tive na época. Parecia uma faca que tava enfiada, um espinho que tava enfiado assim, nas tuas costas. E quando você respirava, doía mesmo, que eu não conseguia respirar. Entendeu? Então, passou com 3 dias e comecei a relaxar, sentar menos, sem forçar a barra, relaxar aí as pressas, a prática, o texto, o ensinamento. Aí aquilo vai abrindo, quando você viu, passou, completamente. Passou. Entendeu? Então, é nesse sentido, assim, você, dependendo da circunstância, você vai ter uma confiança ou não de que realmente é uma condição da prática. Se não, você vai para o médico, claro. Eu, por exemplo, no retiro de 1 ano, eu tive um desmaio, eu também achei prudente eu ir para o médico, porque eu não tinha passado por aquela experiência ainda, e eu estava longe, num lugar super longe, acesso difícil, eu não ia, né? Aí o Lama achou bom e todo mundo, né, achou bom. Eu fui para Recife, fui para Porto Alegre e fui para um hospital. Fiquei 1 semana no hospital, mas não achei nada. Mas eu fiquei tranquila. Eu sabia, é alguma coisa da prática, tenho certeza. Porque eu sabia da tensão que estava acontecendo na minha mente. Eu sabia da tensão que estava acontecendo. Foi uma coisa estranha, porque eu desmaiei, eu tive uma defecação estranha, preta, assim, sabe? Bem estranha, assim. Eu disse, não. Mas como eu estava num ambiente que tinha também moscas, tinha vespas lá, tinha um lugar diferente para mim, assim, podia ser alguma coisa, né? Mas nada, não apareceu nada. O médico ficou me dando soro e paracetamol e tirando soro todo dia, soro furada. Aí chegou um momento que eu disse, não, tira o soro, por favor, eu tô bem, tira o soro. Vamos ficar aqui mais 2 dias, 3, mas pode tirar o soro. E aí, Na minha construção, se eu ficasse com umas fezes pretas, eu já estava pensando em hemorragia digestiva. Pois é. Melena, estou Pois fazendo é. melena, meu Pois Deus é, do céu. pois é. Mas, como assim, não comi nada Eu amarrar estranho, meu bloco. eu não comi, não aconteceu nada, assim. Era processo interno, completo. Agora, o que estava acontecendo internamente, eu sabia o que estava acontecendo. Eu estava numa Aham. tensão grande, assim, Certo. sabe? Aham. Pra você ver, ó, são exemplos, entendeu? Aham. Mas, assim, com bom senso, a gente primeiro checa e depois volta. Aí eu voltei, tranquila, entendeu? E aí eu voltei muito mais relaxada. Uau! Foi quase um processo de purificação mesmo que tinha acontecido, assim. Aí é como se agora eu queria que estivesse começando o retiro de novo, assim, mas só tinha mais 3 meses, né? Mas é assim, muito bom. Então, Que é isso. beleza. Vamos voltar lá pro... Obrigada, Flor. Nada, querida. Vamos voltar lá. Opa, né? Aqui. Kindle. Mas, então, aí o Lama comentou. Então, essas duas experiências aqui, né? Sinais, assim. Então, uma dor aguda no seu coração, ou seja, uma tensão, pode chegar muito grande, assim. Ou a sensação de bem-aventurança e êxtase de que a quietude mental é prazerosa, mas o movimento é doloroso. Você começa a gerar essa fixação, a quietude. E aí isso é um problema também. Então, solte, não prefira,
Tente reconhecer isso que está surgindo e solte, né? Porque pode ser que você demore até reconhecer, né? Então, a percepção, outra que pode surgir também, a percepção de todos os fenômenos como sendo partículas coloridas brilhantes. Talvez a sua visão comece a desconstruir, aí talvez a prática possa ajudar, pode interferir no funcionamento das consciências, né? Das consciências, no caso da consciência visual, e aí alguns padrões modificam. Tem gente que, por exemplo, eu já vi uma pessoa que tomou LSD, numa prática dessas assim espirituais, não sei o quê, e disse que olhava tudo e via tudo assim como fosse partículas, como se fosse tudo, estava olhando tudo desconstituído assim. É porque a gente está mexendo nas conexões neurais também, né? Esse processo todo vai interferindo em vários padrões. Então pode ter esse tipo de experiência assim. Dor insuportável por todo o corpo, da ponta dos cabelos até a ponta das unhas dos pés, pode desencadear também. Isso como uma forma de os padrões sendo alterados, assim, né? Se essa dor for um nham e não um problema médico, o seu clínico, que aí ele está dizendo, vá para um clínico. Mas se for um nham, o clínico vai dizer, essa é uma condição psicossomática, porque não vejo nada de errado em você. Então você fez lá os exames e viu que não tinha nada. Então é psicossomática, é exatamente do processo de... Porque ele Lama diz, nós vamos estar dragando os nossos padrões kármicos. Que a gente vai estar desativando, eles vão começar a atuar em vários níveis. Entendeu? E esses padrões vão se modificando, a gente não vai estar mais sustentando. Então eles vão espernear um pouco, assim. Os padrões vão espernear em todos os níveis. Se essa dor for... Já li, né? Daí outra ocorrência. A sensação de que até mesmo alimento e bebida são prejudiciais, como resultado de ter sido atormentado por uma variedade dos 404 tipos de distúrbios complexos e identificáveis de vento, bile, fleuma e assim por diante. Aí o Lama explica que essa é uma referência a uma classificação padronizada de doenças na medicina tibetana. 404 intercorrências de fleuma, bile... Pode ser que você nem mesmo queira comer ou beber, porque simplesmente se sente desconfortável em colocar qualquer coisa para dentro do seu corpo. Então vejam que o nosso sistema todo vai ficar afetado, que nós estamos tirando a gasolina dos nossos processos usuais, conscientes e inconscientes, e subconscientes. Então isso vai mexer assim, por isso que ele diz, o que vai surgir, a prática é muito simples, mas o que pode surgir pode ser muito desafiador, a depender do nosso karma. Não é que isso vai acontecer, a depender do nosso karma, da nossa maturidade, da da nossa prática, da confiança, todos esses processos. Porque também isso pode ser se a gente acessa a lucidez, acessa a compreensão da sabedoria, isso pode ser um antídoto rápido para muitos karmas nossos, entende? Mas dependendo dos nossos processos, do grau de confiança, eu acho que a confiança tem muito a ver, a bênção, confiança na prática. A gente, nesse relaxar, Porque, por exemplo, quando eu estava no retiro eu posso fazer essa reflexão agora, né? Eu estava no retiro de 1 ano, eu não estava com essa confiança. Não estava. Estava longe. Eu não estava nem com a instrução clara. Tá entendendo? Então, tinha muita expectativa, tinha falta de clareza na instrução, tanto que eu levei todos os manuais de prática que eu levei. Os livros do Alan Wallace, os livros do Tenzin Wangyal Rinpoche, eu levei tudo. Vê? Eu não estava confiando, não sabia o que eu ia praticar. Entende? E você se submeter a um confinamento é muito perigoso, sabe? É muito perigoso. Então precisa ter realmente clareza do que está fazendo, todo um contexto que vai te ajudar e vai evitar os efeitos colaterais. Por isso o cuidado do Lama Alan de realmente nos explicar tudo, trazer tudo isso. Claro, ele recebeu esse cuidado porque ele recebeu a transmissão desse ensinamento muito profundo, que é muito detalhado do John Limpa, o ensinamento do John Limpa.
O Lama diz, dos que ele viu, os tratados que ele viu, é muito impressionante. Em detalhe, que é instrução direta de prática. Todo o Vajra Essence é instrução direta de prática. E é numa precisão, de um detalhamento, de uma amplidão, uma visão de todo o caminho do Buda, caminho da iluminação, é assim o ensinamento do John Lee. Então, a gente precisa ter essa base para entrar num retiro. Entende? Longo. Um retiro pequeno, não. Pra gente só praticar chama, foco na respiração, entendeu? Começar a praticar né, o nosso. Pode aproveitar aquele tempo para fazer o nondro, para fazer um pouco de prática de chama, intensificar a prática de chamada, curtinho 10 dias, um mês. Isso é ótimo, porque a gente vai assentando, tendo a oportunidade de amadurecer a prática, de ver os nossos enganos, ver as nossas dúvidas. E isso a gente vai andando, certo? Vai um retiro longo. A gente vai estar gradualmente se preparando para isso. Gradualmente se preparando. Certo? Então, eu acho que... Vamos seguir só mais um ponto aqui. Quem está falando aqui? Deixa eu ver. Darcy, né? Tá bom, querido? Vai lá. A gente se vê bem breve. Deixa eu voltar aqui rapidinho, só para ver pelo menos mais um. Deixa eu ver se a gente vai parar aqui mesmo. Onde é que a gente está? Uma inexplicável sensação de paranoia ao encontrar outras pessoas, ao visitar suas casas ou estar na cidade. Isso aqui para isso você está praticando, mas está saindo, não está no retiro ainda, ou então está intensificando a prática no dia a dia, e isso está trazendo esse tipo de reação, né? Então esse é um daqueles medos sem sentido. Você está meditando, a mente começa a se aquietar, então, porque você pode fazer um retiro intenso no dia a dia, né? Meditar 2, 3 horas por dia, isso pode começar a ter essas intercorrências, né? Então, você está meditando, a mente começa a se aquietar, então um intenso terror subitamente toma conta de você. Esse terror não tem um foco real. Você realmente não consegue apontar o que lhe dá medo. Genran Rinpa foi um mestre que conduziu um retiro né? Comentou durante um retiro de 1 ano de Shamatha que ele conduziu em 1988, a pedido do Lama Ala, ele veio para o Ocidente e conduziu. Ele disse, quando isso acontecer, não se fixe ao medo, dê um passo para trás e simplesmente olhe para ele. Assim, você o enfraquecerá. Mas se você se agarrar a ele, sentirá muita tristeza e a situação irá de mal a pior. Aí a coisa o samsara vai girar e você vai, né, até pode ficar perturbado por um tempo, assim, né? Então, também esperança compulsiva em tratamentos médicos, adivinhações e astrologia pode surgir. Você fica agora, assim, querendo antecipar a coisa, né? Isto é, as coisas começam a ficar confusas no seu corpo, desencadeando uma paranoia, e você pensa, se ao menos eu encontrasse um médico melhor, ouvi falar na Argentina, ou talvez eu devia viajar para lá, ou então você se volta para adivinhações, ouvi falar de um lama que é muito bom em adivinhações, aposto que ele saberia me dizer algo que me tiraria dessa confusão, ou preciso de um mapa astral novo, mais preciso, para descobrir o que está acontecendo. Então pode surgir essas paranoias, né, no praticante. Ou então infelicidade tão insuportável que você pensa que o seu coração vai explodir. Às vezes, ondas de completa tristeza simplesmente cairão sobre você. Eu também experienciei. Foi num momento da prática, num retiro de 3 meses, em 2007. Minha garganta foi tomada por um nó que eu não conseguia nem chorar. Eu queria chorar e não conseguia chorar. A garganta, assim. Foi assim, numa tarde, assim. Aí eu me lembro de eu perceber isso. Eu não tive medo, estava tranquila. Aí eu percebi, eu ficava assim de frente para uma janela, na casinha que a gente tava. Eram 5 pessoas em retiro nessa casinha. Aí eu olhei assim, me lembro de ter olhado lá longe, assim, tinha as árvores cobrindo um pouco a casa, mas tinha uma fresta assim que via a casa de uma praticante do SEB lá, morava ali. Eu via ela varrendo assim a varanda. Aí eu comecei a tentar entender, né, o que estava acontecendo ali, mas aí eu acho que juntou, assim, né, porque eu tinha me separado há 6 meses antes de fazer esse retiro. Eu estava bem, nossa separação foi tranquila, mas eu comecei a sentir um pânico depois da separação.
Eu me lembro quando eu fui morar perto de uma escola que batia um sino, e quando o sino tocava, ai, aquilo parece que doía em mim, assim, sabe? Uma tristeza baixava em mim, assim. Então eu acho que foi um resquício disso, talvez, que surgiu, assim. Eu não tava pensando em nada. Tava bem tranquila, mas de repente aquilo veio, assim. Você não percebe, provavelmente eu não estava atento, que estava vindo na minha mente, né? Mas às vezes é uma coisa que vem assim, rapidamente. Aí é como se eu sentisse a sensação era de uma tristeza, assim, de uma solidão, assim, um senso de solidão profundo. Não porque eu estava com saudade de ninguém, não. Estava tranquila. Até levei foto de família. Eu gosto de levar fotos para retiro, assim, para ir purificando nas práticas de purificação dos pujos, aqui, ficar olhando para as pessoas e purificando. Mas eu estava muito tranquila, né? Ao contrário, a minha relação não teve nenhum problema, assim, e a gente se separou muito bem, feliz, assim. Mas veio esse momento, aí eu olhei, me lembro de ter olhado, de ter visto a pessoa lá na casa dele, assim, mas é como sentindo uma solidão profunda. Mas eu disse, mas eu olhei para ela, eu disse assim, mas ela também tá só. Fulana tá só. Mas de fato todo mundo tá só. A gente tá só. Né? A gente nasce e vai embora só. Então, nesse sentido, assim, né? Aí aquilo foi passando, aí passou. Mas foi uma coisa que me agarrou, assim. Tomou, mas também no mesmo dia passou. Depois eu até contei pro Lama, ele tava lá e brincou, não sei o que e tal. Mas assim, porque foi uma coisa assim que realmente estranha, né? É assim, esse tipo de coisa pode acontecer no retiro, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, aqui. Então é isso, eu acho que a gente vai, deixa eu ver, o comentário do Lama, então ele diz, infelicidade tão insuportável que você pensa que seu coração vai explodir. Às vezes, ondas de completa tristeza simplesmente cairão sobre você. Pode ser que saiba ou não o que as catalisou. Apenas observe-as, vindo e depois indo embora. Veja se consegue observar a tristeza da perspectiva de uma consciência que não é triste. E isso foi exatamente o que eu acho que eu, na hora, experienciei um pouco. Eu estava descolada dela, dessa experiência. Ela tomou meu corpo, mas a minha consciência estava descolada dela. Eu não embarquei, entendeu? Não embarquei. Então, isso é realmente útil, e em especial quando essa tristeza não foi claramente catalisada por um evento externo. Permita que tudo simplesmente se desenrole e desapareça de volta para o seu próprio espaço da mente. Também pode surgir insônia à noite, ou sono irregular, como de alguém que está gravemente doente. De fato, todos os tipos de coisas bizarras podem acontecer à noite. Então, se prepare. Tristeza e desorientação ao acordar, como um camelo que perdeu o seu amado filhote. Pode ser que você experimente apenas uma pequena desorientação passageira, mas ela pode ser bastante forte. A tristeza de uma mãe camelo que perdeu o seu filhote é um exemplo tradicional. Então você pode ficar dias com essa coisa assim, sentindo que perdeu alguma coisa assim, né? E também a convicção de que ainda há algum entendimento ou conhecimento decisivo que você precisa ter e o anseio por ele, como uma pessoa com sede desejando água. Então, o que você está obtendo, por exemplo, das práticas da essência Vajra parece de alguma forma inadequado para você ali naquele momento, se você estiver em retiro, né, com esses ensinamentos. Desesperado, você pensa, deve haver algum lama por aí que possa me dar uma transmissão oral especial que resolveria tudo. Então, você pode ficar preso nessa coisa assim, né? Não, eu preciso de um ensinamento especial, né? O Alfredo também já foi, então vamos ficar por aqui também. Tá bem, queridos? Tá interessante, né? Eu acho, Flor, que eu tenho tendência para estar aqui. A convicção de que ainda há algum entendimento, algum conhecimento decisivo que você precisa ter. Eu acho que Então, enquanto tiver com isso, não entre em retiro longo. Deixe para entrar em retiro longo quando você tiver assim, sentindo que é isso. É isso. Mesmo que depois venha um monte de coisa. Mas você tem que entrar com essa sensação de que é isso. Não tenho mais nada a fazer. Aí, às vezes, eu sinto que essas coisas, assim, aí a ansiedade, sabe? Vem. Eu fiz retiro, não estou falando de retiro, né, que eu nunca fiz, mas estou falando, assim, que quando eu vou mergulhar mais, e às vezes eu sinto isso, assim, e uma inadequação, porque
eu vejo, por exemplo, eu fui fazer uma prática mais profunda dos 4 pensamentos, né? E aí aquilo, quando eu mergulhei mesmo, que eu comecei, eu digo, não vou realizar isso. Eu não tenho condição de... Aí pronto, aí aquilo começou, eu não tenho condição... Aí deu uma ansiedade que eu até uma vez perguntei ao Lama Sona sobre isso. Eu digo que o próprio Dharma estava me causando. Efeito colateral. Ele respondeu assim, deu uma mensagem bem, bem bonita, sabe? Eu até gravei para ficar ouvindo vez por outra, porque ele falou assim que eu deveria pensar mais, assim, que ter confiança e colocar assim no lama e ver que eu tinha recebido aquelas instruções diretas, estava com tudo aquilo, então tinha algum mérito para isso, né? Não era para ficar assim, Sentindo a já pior das praticantes, né? aí assim, isso e eu Mas é fico um pensando, processo, TT, é um processo, TT, é um processo. É algum um processo que a gente tempo, passa. Na aí vai ter verdade, a gente precisa receber as bênçãos, a gente vai recebendo essas bênçãos. Mas as bênçãos estão ligadas à nossa própria prática. Quanto mais a gente vai praticando e vai confiando e vai entendendo, por isso que tem que estar ligado. Pensar, contemplar, repousar. A gente tem que estar estudando, integrando, refletindo, integrando. Porque a gente precisa entender o contexto da prática toda. Se a gente não entende o contexto da prática toda e pega os 4 pensamentos e mergulha, tá ferrado. Porque você vai ver desgraça. E vai ver que não tem solução. Então, por isso que tem que estar entendendo o contexto da prática, o contexto todo do treinamento, e a gente vai, entendeu? Cada vez mais gerando confiança, entendendo, gerando confiança, aplicando, e aí a gente vai entendendo qual é a função daquele. Todos os ensinamentos são remédio. E a gente e precisa outro, entender que tem os ensinamentos provisórios e os ensinamentos definitivos. eu sempre que tem algumas coisas assim que captura, né? Aí eu coloco ali que eu fico sempre lendo. Então, hoje eu estava vendo o ensinamento do Lama Karma, e que você já deve ter visto também, e que fala o seguinte, é do próprio livro, Royal Seal of Mahamudra: persevere nas práticas devocionais, em vez de analisar e examinar muito, que é minha tendência. Tudo tem que ser equilibrado no caminho. Portanto, simplesmente engajar-se na análise parece não funcionar, ou mesmo que funcione, levaria muito tempo, porque quando fazemos análise, a prajna, a sabedoria ou a prajna que usamos está principalmente fora, como se estivéssemos empregando prajna para o exterior, que é como examinar e analisar. Talvez seja por isso que leva mais tempo. É por isso que ter devoção, fé e confiança em seu professor é importante. E no seu... Então, Lama Raiz. Então, a devoção, cada vez eu vejo mais interessante, quando a gente vai analisando aquela tendência de uma mente, algumas pessoas devem estar nesse caminho, de analisar, de querer sempre uma coisa muito racional, muito... Aí, de repente, você relaxa quando, assim, eu posso ter fé, devoção. Isso. E aí é tão simples isso. Mas também a fé não é uma fé cega, tem uma fé mesmo. Se você Não, olhar lá claro. no Budismo com Atitude, tem um tópico sobre fé, dá uma olhadinha lá. Fé da crença, fé da admiração, fé da crença e fé da confiança. A confiança vem da nossa própria prática. Aí, quando a nossa prática funciona, a gente começa a entender claramente a preciosidade que é o Buda ter surgido, ter se iluminado, ter dado os ensinamentos, a linhagem estar viva, a gente encontrar nessa vida os lamas realizados e a gente poder ter esse caminho vivo para nós. Então a gente começa a ver isso. Mas aí a gente vai entender qual é a dinâmica das práticas de Guru Yoga. Tem que entender Guru Yoga
externa, interna e secreta. Então tem esses níveis todos, entendeu? Aí a Não, gente vai entendendo, aí vai confiando por isso. Que a claro. gente vai entendendo e Assim, praticando e vendo a, com a confiança. Eu sei que não é a fé cega, mas estou isso. falando assim, que essa parte de devocional, de confiança, tudo, quando a gente se foca, eu pelo menos, muito na análise, parece que eu É. perco, me Focar afasto muito, um pouco não é bom. disso. A gente tem que fazer esse equilíbrio, exatamente. Pensar, contemplar e repousar. É o caminho de despertar a sabedoria, a perfeição da sabedoria, né? E realizar o Ikpa, né? Então, é o caminho. Mas a gente vai dosando aí à medida que a gente vai encontrando os nossos obstáculos, o que realmente é mais favorável para nós, e a gente vai indo. Mas é muito vasto, assim, é muito lindo o caminho, assim, é muito bonito, assim, o caminho. Muito profundo, muito bonito, muito vasto. Pode ser também muito difícil, porque é muito vasto nesse sentido, né? Mas é muito, muito lindo, realmente. Pois, queridos, era isso por hoje. O pessoal aqui já foi deixando o barco aqui, foi longo um pouquinho. Mas vamos fazer a prece de dedicação para a gente seguir? Tudo bem, Roberto, com você? Ótimo. Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo também. No caminho. Tá bom. Vamos lá, então. Fazer aqui a dedicação. Deixa eu pegar aqui onde é que está. Então, travagem. Aqui. Que os méritos, desculpa, por essa acumulação de méritos, possam obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi tanchesi pani tobnini pedrana panjeshin que ganati balon trupai si petso ledro adro arsho. Direto aqui para todos os nossos lamas, que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. E nunca soltar nossa mão até que a gente se libere completamente. Vou botar do John Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Então, queridos, a gente fica por aqui hoje. Então, vamos seguir lá com o nosso hall. Até a próxima terça. Tá bom? No próximo Sim, final de com semana. certeza. Olha, gente, quem não se inscreveu pro Batempo ainda, a gente tá com aberto. Eu tô falando para todos os alunos que a gente que tá aprofundando esses ensinamentos com Lamalon Wallace. Eric Pemasung Kunsang é uma bênção para nós, assim. Não perca a oportunidade, se tiverem, de fazer o Body Training, a segunda reedição do ano 1 e 2, que vai ser condensado em 8 encontros, né? E que vocês vão ver a preciosidade que é esse mestre. Por ser ocidental, por conhecer a nossa mente profundamente, por ser um grande praticante, por ter recebido bênçãos de grandes mestres, tipo Dilgo Khyentse Rinpoche, Tulku Urgyen Rinpoche, Choklin Rinpoche. Então, conhecer, ter traduzido imensidão de ensinamentos de Padmasambhava.
Ele detém a tradição Nyingma e a tradição Kagyu na experiência dele. Então, Mahamudra e Dzogchen é o que ele está apresentando para a gente de uma forma linda, amorosa, profunda e fácil, simples demais, assim. Então, não perca. A Anete participa, né, Anete? A Marcele aqui. Eu não sei, a Viviane não, né? Ainda não. Pronto. A Miriam não sei também. A Laca sim, né, Laca? Dos ensinamentos do Eric P. Macunsen. Tem participado, né? Laca tá dormindo, tá congelada. Acho que tá dormindo. Então, assim, maravilhoso, assim. Vocês não vão se arrepender. Se puderem, realmente, é uma bênção para nossa sanga, assim, uma bênção. E ter a Giane fazendo essa intermediação, traduzindo tudo, para quem não tem proficiência em inglês, facilitando todos os processos, né? Certo? Nós já nos inscrevemos. Não vão se arrepender, não vão se Apesar arrepender. de todos os negócios de TT, dizer, você será que não é vai se muito? Será arrepender, que TT, não você é? não vai. É, Eu sei que é muita coisa, né? Mas, assim, tem essa preciosidades abordagem, que... essa abordagem do Eric é uma abordagem que cria confiança. E nos ajuda muito Porque é uma nesse verdade muito clara. caminho aqui. Nesse ponto. Nesse Porque a gente caminho. lê demais, mas aqui é o coração. E é Nossa, através do coração que a gente vai confiar. Quem vai confiar é o coração, não é a cabeça. é isso. É o coração que vai confiar. A E gente a conexão precisa dura. da cabeça. E a gente tem essa mente ocidental, Precisa, não? gosta, Sim. que é cognitiva, Mas analítica, ah, mas é que a gente é muito cognitivo, né? ele conseguiu fazer assim, Juntar. ó. Isso. Ó, tá dando isso aqui, o néctar. Maravilhoso, 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 maravilhoso mesmo. Eu espero o ano que vem poder fazer o retiro lá com a Giane. Tá lá junto com a Giane no retiro. Mas Né, vamos lá, Marcele? vamos Nós lá. também, né? De novo. Espero que ele fique bem em saúde. Tem que rezar muito por ele, porque ele tem Amém. problema no coração sério, assim. Então tá. Então, queridos, até já, até breve. Muito obrigada.